primeiro, a gente não sabia ler. Criança, de 5, 6 anos, não sabia ler. Então você não precisava de legenda, não precisava ir para o cinema para ler. A gente entendia. E claro que tem o lado da comédia. A gente ria, gostava, se identificava com a comicidade, por exemplo, da chanchada. Então eu vi, a partir que eu lembro, a partir de 55, 56, era a formação que a gente tinha. Eu e meu irmão, moradores do subúrbio, a gente morava no Irajá, então a gente frequentava os cinemas de bairro, dali daquela região ali. É uma época de cinema de rua, uma época de muitos cinemas, então a gente andava por ali. O que a gente frequentava era, além do cinema de Irajá, que era o meu cinema, né, a gente ia ali para Penha, Vila da Penha, Ramos, Bom Sucesso, por ali, e para trás também, Vaz Lobo, Madureira. Então, dava entre Madureira e Higienópolis, a gente chegou a ter 18 cinemas. Isso só para a gente ter uma ideia do que foi um dia, né, esse mercado exibidor dos cinemas de rua. Hoje não tem nada, absolutamente nada. Tem um shopping ali na Vila Cosmo, ali vai ter Madureira, continua tendo. O que mais que tem por ali que eu saiba, não tem mais nada. Né? Então era o que a gente ia. Né? A gente ia desde cinemas luxuosos, como o Coliseu de Madureira, até de repente os cinemas, ou Palácio Higienópolis, também, Higienópolis, ou o Melo Penha, Melo Bom Sucesso, São Pedro, no Cavernão, um grande cinema na Penha, de mais de 3.000 lugares. Interessante a gente pensar num cinema de uma tela só, com mais de 3.000 lugares, e ia para ver, basicamente, esse cinema. Entende? Então sempre era uma coisa que nos dava, digamos, uma emoção muito grande, uma emoção especial de ir ao cinema, imagina com a mãe, levando você, criança, né, menino, indo para ver esses filmes. Filas enormes, filas grandes que ocupavam essas calçadas desses cinemas para ver essas correrias, essas brigas, por exemplo, né, entre bandidos interpretados por um José Lilgoy, né, ou um Renato Restier, ou um magrinho Wilson Grey, por exemplo, né? Ou então o riso sincero que rompia, por exemplo, das falas de um Oscarito, de um Zé Trindade, de uma Violeta Ferraz, né? Da Zezé Macedo, enfim, enquanto de repente também uma emoção diferente vinha dos heróis e heroínas, né? De uma Eliana, de uma Fábia Santoro, de um Anselmo Duarte, de um John Herbert, de um Sil Farner, por exemplo. Ali era um tipo de emoção diferente que nos tocava, né, assim, para sempre. Né? Uma dessas comédias que eu estou falando aqui, que inaugurou o cinema, o Cine Leopoldina, em 1954, foi inaugurado por um filme brasileiro, que era Matar ou Correr. Um desses filmes fazia também uma junção interessante, que era dessa comédia, dessa tradição, com o western, com o gênero do cinema dominante, do cinema americano. Então você tinha aí uma leitura também interessante. Esse filme a gente viu, eu lembro de assistir em 55, não foi nem no Cine Leopoldina, foi num cinema que tinha na Praça do Carmo, ali onde tinha o Melo Penha, um cinema luxuoso, e sempre era assim nos bairros, nos subúrbios, né? Você tinha ramos, tinham 3 cinemas, tinha um cinema mais luxuoso, um médio e um cinema realmente bem popular. Ali na Vila Cosmos tinha o Cine Carmoli, onde eu me lembro de assistir, imagina, isso tinha 6 anos, talvez 6 para 7 anos, de ter assistido Nem Sansão nem Dalila, por exemplo, que é uma outra paródia muito próxima também de Matar ou Correr. Então são coisas que marcam você. Não sei se, sabe, a gente fica buscando a razão das coisas, não sei se é por isso que mais tarde, bem mais tarde, já estudando cinema, já na verdade fazendo um doutorado no exterior, o tema desse doutorado foi exatamente paródia e carnaval no cinema brasileiro, onde eu tinha capítulos, tenho capítulos, isso foi publicado nos Estados Unidos, aqui ele saiu em versões ensaísticas em algumas publicações, né, mas você tinha capítulos ali dedicados a essa tradição. Eu vou falar um pouco disso aqui, dessa tradição da paródia no cinema brasileiro, que é ligada diretamente à chanchada, ao universo da chanchada, e ao do carnaval. São coisas que a gente vai pontuar aqui,
né? Em filmes, falava dessa tradição, mas analisava pontualmente em capítulos especiais essa tradição vinda, formada, por exemplo, com Nem Sansão nem Dalila, Matar ou Morrer, um clássico dos anos 50, e trazendo isso até um contexto contemporâneo, dos anos 70, em filmes como, por exemplo, Bacalhau, que é uma paródia de Tubarão. Não sei se alguém já viu isso, conhece, você já viu pelo menos o cartaz, a imagem gráfica desse filme, que é muito interessante, porque até o próprio cartaz é uma paródia também do original. Eu estava lá o Bacalhau, com uma mulher assim, meio maluca, com uma língua de fora, e a mulher que perdeu uma parte do biquíni, entendeu? Na água, e o bacalhau ali olhando lá para cima. Então você tem os capítulos finais, um dedicado ao bacalhau e outro a um filme chamado Costinha e o King Kong, que era uma paródia de 77, uma paródia de uma nova versão feita pelo Dino De Laurentiis do clássico King Kong, de 1933. Então, Costinha e o King Kong. Então, isso me marca, me marcou, isso é a minha formação vem daí, a minha formação de cinema lá, os meus primeiros tempos de cinema vêm dessa formação. Essa formação ganhou esses contornos assim mais profundos, digamos assim, de investigação, de pesquisa, de trabalho, de teoria, por exemplo, que redundou numa tese de doutorado, em vários ensaios. E eu depois posso indicar para vocês que têm interesse nessa bibliografia. Eu basicamente vou aqui me centrar, por exemplo, nessa aula palestra, num texto que foi publicado na revista Acervo, do Arquivo Nacional. Depois eu passo a referência para vocês, eu acho importante. Quem quiser, por exemplo, ter um texto assim, mais coerente, né, para poder ler, para poder estudar, eu indico esse texto, digo para vocês no final, dou a ficha bibliográfica desse texto, que eu acho que é um texto que eu continuo gostando dele. Mas, enfim, diante de um mercado, já falei aqui, de um mercado hegemônico, né, completamente dominado pela produção estrangeira, majoritariamente norte-americana, né, o desenvolvimento desse gênero de comédia, chamado chanchada, segurou bases que ajudaram a formar, eu diria, quase uma indústria de cinema brasileiro, ali entre os anos 30, agora indo para trás, entre os anos 30 e até o final dos anos 50, iníciozinho dos anos 60. Tá? Então, a chanchada, quer dizer, era um termo pejorativo, utilizado por vários críticos de cinema, né, e que possui essa origem etimológica no italiano. Para quem tem interesse, eu tenho aqui essa informação mais detalhada. Para quem tem interesse em etimologia e na origem das palavras, esse termo italiano cianciata é com C, C-I-A-N-C-I-A-T-A, cianciata, significando um discurso sem sentido, para o som italiano, uma espécie de arremedo vulgar, né, argumento falso. Tá? Italiano está assim, discorso vano, prolisso, senza costruto, burla, scherzo, coisa da nulla, bezzecola, 2 eus. Isso está no grande dicionário da língua italiana, de Turim, 1964. Em espanhol, você tem o termo chanza, C-H-N-Z-A, chanza, que significa burla, broma, mentira e embuste. Interessante a gente pensar na origem dos termos. Tá? Que chanchada, tem origem. Né? Isso aqui no espanhol, quem nos ensina isso é Juan Corominas, no Dicionário Crítico Etimológico da Língua Castelhana. Tá? E vai dizer que a palavra, para contar a história, foi introduzida no catalão através do italiano no século XVII, cianciata, significando burlas, ou seja, de novo, mentiras, palavras increíbles em espanhol, né? Numa tradução do Decamerão. Então é importante isso aqui também. Na língua italiana, então, ela é tão antiga quanto a própria língua e aparece com frequência em Dante, em Petrarca e em Boccaccio. Então, esse termo, vincula-se diretamente
e ao cinema sonoro. Isso é importante também, a gente reter essa relação entre chanchada e cinema sonoro. Assim, nas pesquisas, nos estudos, a gente pode ir mais para trás, e deve, tá? Eu vou falar isso aqui, tá? Mas está vinculado diretamente à introdução ao advento do som do cinema brasileiro. Vai ser óbvia essa ligação. Por quê? Estou perguntando para vocês por quê. A ligação com o som vai ser fundamental na consolidação desse gênero. Eu estou perguntando. Em relação à comédia, Sim, mas tem um aspecto muito importante. Música. Entendeu? Vai ter um espetáculo aqui que vai fazer vai imprimir uma relação para sempre, entendeu? Entre esse termo e música. Música popular brasileira, música e carnaval. Também, claro, são termos que vão sendo desdobrados e vão sendo superpostos, tá? Nessa definição. Então, a gente está falando aqui do conceito de chanchada, tá? Então, o som vai ser importante. Acho que a música popular, em grande parte de natureza carnavalesca, vai ajudar a definir os contornos disso que eu estou chamando de gênero no cinema, que eu não tenho dúvidas que seja no cinema brasileiro. Tá? E talvez esse seja o seu traço genérico mais forte, essa vinculação, essa ligação com a música. Mas já adianto, o que não quer dizer que toda chanchada seja musical, não é isso. Tem dois exemplos aqui de duas clássicas chanchadas de paródia que não tem número musical, que é Matar ou Correr e que é nem Sansão nem Dalila. Não tem número musical como você tem nas outras. Então não é também, a gente sabe, a gente tem sempre que faz a afirmação, mas evidentemente que sempre vão ter exceções, entende? Nada tem essa verdade histórica totalizante, por exemplo. Não é essa? Ou não? Diga. Se eu te perguntasse todas as chanchadas do... Eu diria que a chanchada é o gênero. Entendeu? Daí eu diria que sim. Acho que toda chanchada ela faz parte do gênero chanchada. Entendeu?